Identificação do estudante. O que precisa constar na parte de identificação do estudante? Público-alvo da educação especial. Precisa ficar muito claro nessa parte do estudo de caso. Articular trabalho em equipe. Você não está sozinho. O aluno não está sozinho, a família não está sozinha. A escola trabalha com estratégias pedagógicas, não com laudos. Então, focar nas estratégias pedagógicas, não só para aluno com deficiência, mas para todos da escola. O laudo pode existir, mas não deve definir o estudante. O laudo é apenas um documento para colaborar com a aprendizagem do estudante, do aluno. Ordens dadas uma vez só. Então, o aluno ele tem uma dificuldade de compreensão e aí você só fala uma vez e você não muda a forma de explicar essa atividade, essa proposta, e aí ele não vai compreender. Então, pessoal, é uma barreira complicadíssima e temos que ter muito cuidado. Interação social não é espontânea para todos. Se a escola não ensina explicitamente, ela exclui. Até para ter essa interação, ela pode ser uma barreira muito grande. Isso independente se tem TEA, deficiência intelectual, independente. Tá? Para muitos isso é difícil. Esse trabalho de socialização é complexo. Olá, meu nome é Thiago Jeremias e vamos estudar os documentos da educação especial. Vamos começar pelo estudo de caso, base obrigatória do sistema. Tá? Então, iniciando pelo estudo de caso, quais são as informações que nós precisamos constar nesse documento e de que forma? Qual que é o modelo, qual que é o exemplo, tá? Vamos lá. Voltando para o texto, tá? Identificação do estudante. O que precisa constar na parte de identificação do estudante? Dados básicos, o nome, o ano, a turma. Para que servem esses dados? Localizar o estudante no sistema escolar. Evitar confusão com outros alunos. Registrar oficialmente o documento. Não é espaço para avaliação, apenas identificação administrativa. A função dessa identificação do aluno é somente para isso. Público-alvo da educação especial. Precisa ficar muito claro nessa parte do estudo de caso. O que é? Indicação se o estudante faz parte do público da educação especial conforme a legislação. Deficiência, TEA, altas habilidades, superdotação. São atendidos pelo decreto e pela resolução. Para que serve? Justificar atendimento especializado, direcionar adaptações e recursos, garantir direitos educacionais. Aqui se indica a condição educacional, não se detalha o diagnóstico clínico. Então, nessa parte, você vai pegar o que o médico relatou, a psicóloga, o que ele está tratando relatou, e com esse dado você vai traçar o trabalho pedagógico. Tá? Isso por si só não define a limitação ou não do aluno para o trabalho e para o atendimento pedagógico. Histórico escolar relevante. Então, o aluno chegou na minha escola, eu preciso saber por onde ele passou, onde ele já esteve. Para que isso, O que pode incluir inicialmente? Repetências, se ele já teve no histórico dele repetências. Mudança de escola, quantas escolas ele já passou, para que eu tenha noção, na verdade, do tipo de trabalho que já foi abordado com ele, eu vou poder entrar em contato com a escola e verificar qual foi o tipo de atendimento que ele teve. Dificuldades persistentes, então se ele passou por uma, ou duas, três escolas, entrar em contato, verificar na ficha dele quais foram as dificuldades que persistem ainda. Apoios já realizados, verificar qual tipo de apoio que ele teve até o presente momento. Evoluções significativas de todo esse tipo de atendimento que ele teve até o momento, de todo tipo de estímulo que ele teve até o momento, qual foi a evolução significativa, evidente desse aluno? Para que serve tudo isso? Entender o percurso de aprendizagem, identificar padrões, evitar repetir estratégias que não funcionaram. Não é para descrever toda a vida escolar, apenas o que impacta o momento atual. Tá? Então, na verdade, com esse histórico, você consegue verificar ali
onde teve maior aprendizagem, onde teve maior evolução, o que pode ter ajudado a ocorrer essa maior evolução. Contexto familiar, apenas se necessário. O que é? Informações do âmbito familiar que influenciam diretamente o processo educacional. Então eu vou chamar a família e vou conversar se essa informação ela é necessária para colaborar com a aprendizagem do aluno e de que forma que isso pode colaborar. Quem mora com o estudante, situações que afetam a aprendizagem, até porque na casa ocorre aprendizagem a toda hora também. A mãe ensina desde que nasceu, ele vem aprendendo. Então, nada melhor muitas vezes que a mãe para poder informar isso para a gente. Apoio familiar, quais são as necessidades, para que servem todas essas informações. Compreender fatores externos que interferem no desempenho, ajustar intervenções pedagógicas, não deve expor informações íntimas irrelevantes. Então, dependendo, a mãe coloca uma situação de uso de banheiro, alguma coisa muito delicada, muito íntima, né, tomar muito cuidado com esse tipo de informação, né, para quem passar, como passar e qual o objetivo dessa informação, qual a importância dessa informação para uso pedagógico dentro da escola. Profissionais envolvidos. O que é? Lista dos profissionais que acompanham o estudante. Exemplos: professor do AEE, psicólogo, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, neuropediatra. Para que serve tudo isso? Articular trabalho em equipe. Né? Você não está sozinho, o aluno não está sozinho, a família não está sozinha. Né? Facilitar comunicação interdisciplinar. Evitar ações isoladas. Não colocar diagnóstico médico como eixo central. Ou seja, justificar tudo que você faz, a dificuldade de tudo que ele apresenta, você justificar esse diagnóstico dele. O foco do documento deve ser educacional, não clínico. Por quê? O diagnóstico não ensina ninguém. O que importa é como o estudante aprende. Então, o foco é a aprendizagem do estudante. Eu não vou ficar falando, ele é deficiente intelectual, ele tem TEA com nível de suporte 3, ele tem... Pessoal, eu vou verificar como ele aprende e vou ensiná-lo, dentro do que me cabe, dentro da limitação dele. A escola trabalha com estratégias pedagógicas, não com laudos. Então, focar nas estratégias pedagógicas, não só para aluno com deficiência, né, mas para todos da escola. O laudo pode existir, mas não deve definir o estudante. O laudo é apenas um documento para colaborar com a aprendizagem do estudante, do aluno. Barreiras identificadas. O mais importante da educação especial, inicialmente, é verificar as barreiras que tem. Então, nós temos barreiras de acesso, que é a comunicação. Aqui a escola costuma errar feio. Linguagem longa, abstrata, oral demais. Ordens dadas uma vez só. Então, o aluno ele tem uma dificuldade de compreensão e aí você só fala uma vez e você não muda a forma de explicar essa atividade, essa proposta, e aí ele não vai compreender. Falta de apoio visual, rotina clara, antecipação. Tudo que for proposto para a sala tem que ser antecipado. Né? Então você vai iniciar uma atividade, o que você vai fazer no decorrer do período, deixar muito claro qual que é a sua intencionalidade para a classe, que momento que vai acontecer. Resultado, o aluno não entende o que é esperado, parece desatento, mas está excluído cognitivamente. E aí nós culpamos muitas vezes o aluno. E muitas vezes é a falta de estratégias de aprendizagem claras dentro da minha sala que eu vou chegar a essa conclusão. E eu vou passar isso a um conselho de classe, não posso. Eu preciso identificar primeiro, tá? Preciso identificar primeiro onde está o erro e trabalhar com esse erro. Trabalhar de uma forma que eu consigo sanar isso ali dentro da sala de aula. Se o aluno não compreende a instrução, não há aprendizagem possível. Mobilidade. Não é só na cadeira de rodas, isso é visão rasa. Então, o gestor, o professor que entende mobilidade somente para quem é cadeirante, está muito equivocado. Não é só cadeira de rodas, voltou, dificuldades para circular na sala. Tá? Então, independente se usa cadeira ou não, a mobilidade dentro da sala
tem que ficar com certos espaços, quando possível, nós sabemos que existem salas lotadas, mas quando possível, organizado de uma forma que existe a possibilidade para o aluno circular dentro da sala. Trocas rápidas de ambiente sem preparação. Então, do nada, eu faço essa troca, mas eu não organizo a instituição, não organizo as salas para essa mobilidade do meu aluno. Espaços lotados, estímulos visuais excessivos. Então, eu estou numa sala com muito cartazes, com muitas informações, e acaba sendo uma poluição visual, né? Então, eu preciso repensar e verificar, mas eu usei tudo ano passado. Então, retira, e conforme você vai utilizando com a classe, você vai adicionando esses cartazes, você vai adicionando essas informações. Não é porque você vai usar o ano todo que ele precisa ficar na classe já exposto, né? Conforme eu vou trabalhando, eu vou desenvolvendo, eu vou adicionando isso na sala. Resultado, o aluno perde autonomia, depende do adulto o tempo todo ou entra em crise. Então eu preciso me atentar a esses itens para não ocorrer isso. Mobilidade mal pensada é aumento de comportamento desorganizado. Não é comportamento o problema, é ambiente o problema. Nós temos que tirar essa visão que o problema muitas vezes está no aluno, né, que o problema maior é dele, não, o problema é nosso. Como que nós vamos organizar o espaço, como que nós vamos organizar a sala dentro do que nós temos? Ah, mas precisa ser construído, precisa ser colocado rampa, precisa, mas no momento não tem. Dentro do que nós temos, na nossa governabilidade, como que nós vamos arrumar esse espaço, como que nós vamos organizar esse espaço, tá? Eu não posso deixar de fazer por não ter nesse momento. Eu vou organizar da melhor forma possível para atender meu aluno. Material didático. Aqui nasce o PEI genérico e ele não funciona. Mesmo material para todos. Texto sem adaptação de linguagem. Atividades que exigem uma função cognitiva que o aluno ainda não domina. Então eu preciso mapear as dificuldades do meu aluno e ser coerente com as propostas pedagógicas. Resultado, o aluno não acessa o conteúdo, só copia ou abandona. Se o material não conversa com o perfil cognitivo, o aluno está fora do jogo desde o início. Ambiente físico. O erro mais ignorado e um dos mais graves. Ruído excessivo, muito barulho na sala. Iluminação inadequada, preciso garantir essa iluminação, pessoal. Esse é um recurso básico, né? Falta de organização espacial. Muito armário, muitas mesas sem utilização pedagógica com o aluno. Eu preciso rever a quantidade de mesas e cadeiras que eu tenho de aluno na sala. E armários também. Sala visualmente poluída, evitar esse tipo de espaço. Resultado, sobrecarga sensorial, fuga, agitação, colapso. O aluno não quer ficar, o corpo dele não aguenta ficar. A verdade é que você precisa encarar. Se essas barreiras não são identificadas antes de escrever o PEI, então o PEI é inválido na prática, mesmo que esteja bonito no papel. Ah, é um texto bonito, foi lá no chat, não é assim que funciona. Eu vou mapear a realidade do meu aluno, eu vou descrever a realidade do meu aluno e vou trabalhar com isso. Tá? Não pode ser genérico. Barreira não identificada é igual a apoio errado. Apoio errado é fracasso pedagógico. Fracasso repetido, judicialização. Temos casos de escolas até públicas e particulares, onde não se atenta a isso, e aí vai para o fórum, vai para a justiça, e aí a escola tem que responder, o professor, o gestor, a secretaria. Barreiras de participação. Interação social. Erro clássico, tratar como falta de educação ou desinteresse. Não entende regras implícitas do grupo. Não sabe iniciar, manter ou encerrar interações. Leitura social literal ou atrasada. Resultado, isolamento, conflitos, rótulo de difícil. Tá? Então, pessoal, é uma barreira complicadíssima e temos que ter muito cuidado. Interação social não é espontânea para todos. Se a escola não ensina explicitamente, ela exclui. Até para ter essa interação, ela pode ser uma barreira muito grande. Isso independente se tem TEA, deficiência intelectual, independente. Tá? Para muitos isso é difícil. Esse trabalho de socialização é complexo.
Rotina. Aqui a escola se sabota sozinha. Mudança sem aviso, como eu já comentei. Atividades que aparecem do nada. Falta de previsibilidade do tempo e da tarefa, ou seja, não tem uma organização clara para a classe. Resultado: ansiedade, resistência, explosão emocional. Aí a crise. Rotina não engessa, ela regula o sistema nervoso. Então eu preciso garantir uma rotina para que não acarretar ao aluno a crise. Sem rotina clara, o aluno não participa, ele sobrevive. O que são barreiras de participação? O aluno está presente, tem acesso, mas não consegue participar de forma funcional da atividade escolar. Então ele não participa, é simples, ele está ali, mas não tem a participação. Ou seja, ele está no jogo, mas sem condições reais de jogar. Autorregulação, importantíssimo esse tipo de trabalho na escola. O ponto mais ignorado e mais punido. Exigência de controle emocional sem ensino prévio. Então eu peço e eu cobro dele, da família, que tenha esse controle emocional, mas eu não trabalho isso com ele. Eu não faço essa adaptação, eu não conheço as fragilidades dele, e aí eu só vou terceirizar a responsabilidade. Falta de pausas, ajustes sensoriais, estratégias de saída. Adulto reage com moral, não com técnica. Então eu não posso ficar julgando só, eu preciso conhecer ele muito bem, ter essa proximidade, principalmente com a família, que vai nos conseguir passar todas essas informações necessárias. Resultado: crises, retirada da sala, suspensão disfarçada. Só, não dá. Tem crise é porque teve um colapso. E algum motivo levou ele a isso. O que foi? Eu preciso identificar isso. Autorregulação não é escolha, é habilidade construída. Então isso é algo desenvolvido. Se você é diretor, coordenador ou professor, eu preciso identificar e como eu vou trabalhar com essa autorregulação. Eu vou compartilhar com vocês uma experiência que eu tive. Eu estava diretor de uma escola e o aluno ele batia a cabeça. Toda hora ele batia a cabeça na mesa. Então ele baixava aqui, subia durante a atividade. E aí a coordenação, eu tinha um ótimo coordenador, ele levou a possibilidade, as professoras de atendimento educacional especializado também eram ótimas, levaram a proposta de comprarmos um elástico que é usado em fisioterapia, esqueci o nome agora, e colocamos nas mesas, nas cadeiras ou mesas. E aí eu tenho um vídeo de antes e depois, eu não vou colocar porque era da escola, mas antes o aluno batendo a cabeça para se autorregular, e depois com o elástico ele fazendo movimento com as pernas, e aí ele conseguia prestar atenção, ele não conseguia focar, e aí com o elástico, movendo as pernas, ele volta e consegue prestar atenção. É muito importante a autorregulação. Punir onde falta habilidade é incompetência institucional. Compreensão de instruções. Então o aluno não tem essa compreensão. E aí, como que eu vou fazer? Aqui nasce a falsa acusação de desobediência. Instruções longas. Eu vou dar uma orientação, ou vou chamar a atenção aquele sermão de 2 minutos. Não é assim. Múltiplos comandos simultâneos. Eu dei uma orientação, já dei outra. Primeiro faz uma orientação, executa. Outra orientação, executa. Linguagem abstrata ou indireta. Resultado: o aluno não executa e é rotulado como opositor. Ele não quer fazer nada. Quem não compreende, não participa. Simples. Eu estou ultimamente trabalhando em algumas escolas e a primeira pergunta que eu faço para os gestores, alguns professores, é quantos alunos, ou no ensino fundamental, anos finais, ou ensino médio, não estão alfabetizados. Se eu não identificar primeiro esses alunos, qual é o interesse que eles vão ter, dependendo da complexidade da aula que ele participa. E quem não participa vira problema. A verdade é que você não pode ignorar. Barreira de participação não se resolve com laudo, nem com boa vontade do professor. Ela se resolve com estrutura adequada, mediação, ensino explícito, tudo tem que ficar muito claro e transparente, ajustes pedagógicos intencionais. Se essas barreiras não aparecem no estudo de caso, qualquer PEI gerado depois é tecnicamente frágil e juridicamente atacável.
Então, se eu não presto atenção, eu não tomo esse cuidado, eu posso responder por isso. Barreiras de aprendizagem, isso é importantíssimo, independente se o aluno tem necessidades especiais ou não. Escrita. O que é? Dificuldade na produção textual e organização de ideias no papel. Evidência observável. Troca de letras ou sílabas. Escrita muito lenta. Dificuldade para copiar do quadro. Texto desorganizado. Erros ortográficos persistentes. Evita atividades de escrita. Matemática. O que é? Dificuldade na compreensão de conceitos numéricos e raciocínio lógico-matemático. Evidência observável. Dificuldade para memorizar tabuada. Erros frequentes em conta simples. Confunde sinais, mais, menos, multiplicação aqui a vezes ou dividir. Dificuldade para resolver problemas. Não compreende sequência numérica. Depende de apoio concreto para calcular. Isso é muito importante. Se eu identifiquei essa barreira, como que eu vou trabalhar com ela? A aprendizagem não tem como. Ele não sabe e eu vou ficar o ano inteiro justificando esse não saber dele. Não. Eu identifiquei. Dentro desse não saber, o que eu farei enquanto profissional da área, especialista na área? Organização executiva. O que é? Dificuldade nas funções executivas, planejamento, atenção, organização, controle de impulsos. Evidência observável. Esquece materiais, não termina tarefas, perde prazos, dificuldade para seguir instruções em sequência, desorganização constante, distrai-se facilmente, dificuldade para iniciar atividades. Potencialidades. Interesses específicos. O que é? Temas, atividades ou assuntos que despertam forte motivação e engajamento. Evidência observável. Fala com entusiasmo sobre determinado assunto. Busca informações espontaneamente. Mantém atenção prolongada quando o tema é de interesse. Isso é quando tem hiperfoco, é legal, né? Porque daí ele busca tudo aquilo que você menciona, ele vai buscar. Ele vai atrás dessa informação. Aprende com mais rapidez nesse conteúdo. Demonstra curiosidade ativa. Habilidades preservadas. O que é? Áreas em que o desempenho está dentro ou acima do esperado. Evidência observável. Boa leitura oral. Boa memória visual auditiva. Facilidade em atividades práticas. Comunicação verbal adequada. Bom desempenho em determinadas disciplinas. Pontos fortes cognitivos. O que é? Capacidades mentais que funcionam como diferencial. Exemplos de pontos fortes. Raciocínio lógico, criatividade, pensamento visual, memória de longo prazo, capacidade de resolução prática, evidência observável. Resolve problemas de forma alternativa, aprende melhor por imagens, consegue explicar ideias com clareza, conecta informações com facilidade, estratégia que já funcionam. O que é? Métodos que comprovadamente melhoram desempenho ou comportamento. Evidência observável. Responde melhor com instruções visuais. Melhora com rotina estruturada. Produz mais em ambientes silenciosos. Aprende melhor com exemplos concretos. Desempenho melhora com apoio individual. Pessoal, preciso fazer essas perguntas para realizar o trabalho pedagógico. Tá? É muito importante me autoavaliar e avaliar como está sendo ofertado seguindo esses critérios. Necessidades educacionais. Necessidade de mediação. O que significa? Precisa de intervenção ativa do adulto para compreender ou realizar atividades. Evidência observável. Só inicia a tarefa com ajuda direta. Precisa de explicações individuais. Depende de reformulação constante da instrução. Então, toda hora você precisa mudar a forma que você está explicando. Não mantém autonomia em atividades novas. Necessidade de adaptação curricular. O que significa? O currículo precisa ser ajustado, complexidade, volume ou forma de avaliação. Pode envolver redução de quantidade de exercícios, adequação de linguagem, avaliação diferenciada, priorização de habilidades essenciais,
E qual a evidência observável? Não acompanha ritmo da turma, demonstra compreensão parcial do conteúdo, frustra-se com excesso de demanda, necessidade de tecnologia assistiva? Tem? Na tua sala, dependendo da tua escola, existe essa necessidade? O que significa? Uso de recursos tecnológicos ou materiais que compensam barreiras. Exemplos. Então, todas aquelas barreiras que eu comentei, qual é a forma que eu posso colaborar? Usando tecnologia assistiva é uma delas. Tá? O que eu preciso? Então, uma das ofertas é leitor de texto, teclado adaptado, aplicativos de apoio à organização, recursos visuais ampliados, necessidade de apoio físico, necessidade de apoio comunicacional. Aqui começa a transição para o PAEE. Geração do PAEE, Plano de Atendimento Educacional Especializado. Objetivos do AE. O que será desenvolvido? Em quanto tempo? Quais as estratégias do AE? Intervenções específicas. Recursos pedagógicos. Tecnologia assistiva. Organização do atendimento, eu preciso organizar isso e ter isso muito bem organizado e sistematizado. Com a frequência, duração, responsável, articulação intersetorial. Como que isso acontece? Regente, o responsável, quem coordena, quem é o profissional de apoio, família, quando necessário, aquilo que eu comentei, quando necessário a gente chama e faz as perguntas e conversa com a família. PAEE não é genérico, ele responde às barreiras. Então, primeiro identifiquei as barreiras, eu vou criar o PAEE por causa das barreiras, tá? Devido às barreiras. Não porque é um documento somente que eu vou arquivar, não. Eu vou identificar as barreiras, vou criar o PAEE para atendê-las. Então, eu tenho uma necessidade. Geração do PEI, Plano Educacional Individualizado. Acessibilização curricular. O que será adaptado? Como será adaptado? Em quais componentes? Estratégias em sala comum. Mediação. Recursos visuais. Tempo diferenciado. Avaliação diferenciada. Avaliação e evidências. Então eu fiz tudo aquilo, como que eu vou? Porque o PEI é para a sala regular. Tá? Então eu realizei o PEI, como que eu vou articular? Porque é o professor regente que faz o PEI. Como que é a avaliação e evidências? Como registrar progresso? Indicadores de avanço, periodicidade de revisão, responsabilidades do professor regente, do professor de AE, da gestão escolar. PEI é tradução curricular do PAEE. Profissional de apoio, se houver. Justificativa baseada em estudo de caso. Funções específicas, deixar muito claro qual que é a sua responsabilidade, qual que é do outro, o que cabe a cada um. Limites de atuação, o que cabe a cada um dentro da sala. Revisão periódica. Revisão e monitoramento. Eu vou fazer essa ação, eu tenho essa ação, mas eu preciso deixar claro como que eu vou corrigir isso, em que momento que eu vou revisar isso. Data da elaboração. Próxima revisão. Tudo isso tem que estar lá constando no documento. Indicadores de acompanhamento. Ajustes necessários. Sem isso, o documento morre. Sem esses dados, pessoal, não tem o porquê ter o documento. Então é isso. Muito obrigado. Tá? Foi um pouco longo, mas eu vou deixar com vocês um documento gratuito na descrição. Vocês podem entrar lá e solicitar o documento, vai ser encaminhado para o seu e-mail. Tá bom?